Interrompemos a transmissão desta audiência pública do Orçamento 2020 para voltarmos aqui ao plenário Juscelino Kubitschek ao vivo com a sessão plenária. Neste momento tem a palavra o deputado Douglas Garcia, do PSL. Senhores, eu recebi uma denúncia por parte de alguns estudantes da Universidade de São Paulo que muito me preocupou e eu quero chamar a atenção da Assembleia Legislativa ao que está acontecendo na USP. Por gentileza, coloca a imagem número 1. Olha só, vejam só. Isso daí está sendo distribuído aonde? Na FEFELESH, né? Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Universidade de São Paulo. Combateu o fascismo nas ruas. E olha só o que está escrito naquele círculo. Ela inclui também o enfrentamento físico, repito, enfrentamento físico direto contra grupos de extrema direita. Isso daí está sendo espalhado na Universidade de São Paulo. Deputado Douglas, o senhor está mentindo, o senhor não tem provas. Por gentileza, coloca a imagem número 2, que é a imagem logo sequente. Tá aí, ó, a galerinha com a mesa estendida lá na Universidade de São Paulo, na FEFELESH, entregando um panfleto incentivando a violência às pessoas que são de direita. Pode passar para a próxima imagem. Aí, ó, todo mundo sentado e aquele ali distribuindo esse panfleto na Universidade de São Paulo. Eu conversei, peço que foque a câmera agora aqui em mim, eu conversei com o reitor da USP e o Vagan me garantiu que a Universidade de São Paulo não existe perseguição política e ideológica. Por favor, pode abrir o vídeo, tá? Só para não ficar nas minhas palavras. Tá aí, ó, foi esse dia CPI das universidades públicas. Pode abrir, pode reproduzir. Bem, meu nobre deputado, eu posso uma coisa assegurar. Não há perseguição político-partidária dentro da universidade. Não há perseguição político-partidária dentro da universidade. Não há perseguição político-partidária dentro da universidade. Eu quero questionar aqui ao reitor da Universidade de São Paulo, o que é isso que estão distribuindo na FEFELESH? A gente sabe muito bem que essa galera paz e amor que tanto prega a tolerância, de tolerância não tem absolutamente nada. Essa galera paz e amor de esquerda que está lá na Universidade de São Paulo, na FEFELESH, está perseguindo estudantes que são conservadores, estudantes que são de direita e incentivando a agressão, incentivando a violência. Não obstante, aconteceu um ataque no Largo São Francisco, na USP, em que eu tive que levar um rapaz que estava com a cabeça aberta para a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cecília. É por causa dessas ações. Eu exijo que a Universidade de São Paulo tome providências com relação a isso. Irei levar esse caso sim para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Não é possível que a USP seja um campo aberto de intolerância, de desrespeito. A Universidade de São Paulo se transformou numa trincheira comunista em que eles consideram tudo como extrema-direita, tudo como fascismo e que, portanto, eles querem simplesmente descer a porrada em todo mundo. É um verdadeiro absurdo isso. Eu exijo que a USP tome as providências cabíveis para a expulsão de todos aqueles que estão fazendo esse tipo de material e distribuindo na Universidade de São Paulo. Porque quando é para punir estudantes conservadores, aí eles preparam lá o conselho, aí inclusive aqueles outros 3 estão lá, prestes a ser expulsos da universidade por causa de uma foto. Mas esse tipo de coisa passa impune? Esse tipo de incentivar a violência, de incentivar o ódio. E detalhe, senhores, é que eles vivem dizendo que nós incentivamos a violência, que nós pregamos o ódio, que nós somos pessoas que estamos saindo às ruas para poder bater em todo mundo que é comunista. Peço, senhor presidente, que as notas taquigráficas do meu discurso sejam encaminhadas para a Secretaria de Educação e para a Reitoria da Universidade de São Paulo, porque eu não vou descansar até que os culpados por este crime, porque incentivar a violência dessa forma é um crime sim, sejam sim capturados. Nem que eu mesmo tenha que ir na FEFELESH. Eu vou, se vou. E se eu encontrar esse tipo de coisa, eu vou chamar a polícia na hora, para poder levar para a delegacia, fazer boletim de ocorrência. Isso é um crime. O que ocorre na Universidade de São Paulo é um crime. Me convidou para ir na FEFELESH, o reitor da USP, eu vou. Mas se eu encontrar esse tipo de tolerância, ou um cigarro de maconha que seja, porque eu sei que infelizmente aquela universidade tem sido sim quase um ponto de tráfico de drogas, porque a USP parece que é um país fora do Brasil. Ali a legislação funciona de forma completamente diferente. Todo mundo pode fazer o que quiser e a polícia não pode entrar. Isso é um absurdo, um verdadeiro estado de anarquia.
Se vocês querem fazer balbúrdia, vão fazer balbúrdia no diretório do partido dos senhores, mas da Universidade de São Paulo não, porque quem paga os impostos daquela universidade é o cidadão paulista que não aguenta mais essa canalice que estão fazendo na USP, que não aguenta mais essa palhaçada. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Gianazzi. Eu gostaria, senhor presidente, de utilizar a tribuna pelo artigo 82 do Regimento Interno, pela liderança do PSOL. Tem, Vossa Excelência, o tempo regimental. Deputado Carlos Gianazzi sobe a tribuna agora para falar pelo artigo 82. O deputado tem 5 minutos para o seu tempo de fala. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, primeiramente eu gostaria de manifestar o nosso total apoio à luta das auxiliares de educação infantil do município de Vinhedo, que hoje organizaram uma grande manifestação, uma paralisação, reivindicando o cumprimento da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Plano Nacional de Educação, do parecer do Conselho Nacional de Educação, que inclui essas profissionais, que na verdade são professoras de educação infantil, no plano de carreira do magistério. É o que determina toda a legislação federal desde 1996. E o prefeito de Vinhedo não cumpre a lei, né? Viola, afronta a legislação. Hoje nós acompanhamos a manifestação das professoras. Eu gostaria até de colocar umas fotos dessa manifestação para ilustrar aqui a minha fala, que as professoras de educação infantil que já estiveram aqui na Assembleia Legislativa. Recentemente nós organizamos uma grande audiência pública com essas professoras, denunciando que a prefeitura está violando a lei, atacando a educação. E quando ela ataca, quando uma prefeitura, quando um prefeito ataca as professoras de educação infantil, não reconhecendo que elas são professoras, deputado Barba, o prefeito está atacando a primeira infância, está atacando todas as famílias e, sobretudo, todas as crianças também. Eu já entrei com uma representação no Tribunal de Contas, né, pedindo providências para que o Tribunal de Contas investigue a falta de cumprimento da legislação, porque não é só Vinhedo, tem vários outros municípios na mesma situação. E o Tribunal de Contas tem que fazer uma inspeção, uma fiscalização, tem que estipular prazos e punição também para esses municípios, porque o município que não cumprir a lei tem que ter as suas contas reprovadas. E é isso que nós estamos exigindo do Tribunal de Contas, e também nós estamos indo ao Ministério Público Estadual. Então, mas todo o nosso apoio às professoras, às auxiliares de educação infantil de Vinhedo, que são professoras, elas são professoras de educação infantil e devem ser incluídas, sim, no plano de carreira, no Estatuto do Magistério do município de Vinhedo. E também aproveito, senhor presidente, aqui para exigir da Secretaria da Educação que faça a imediata chamada das pessoas que foram aprovadas nos 2 últimos concursos, o de diretor de escola da rede estadual e de supervisor de ensino também. Nós aprovamos, inclusive, a realização desses concursos. A aprovação de um concurso, ela é feita pela Assembleia Legislativa. Nós aprovamos a lei aqui, me lembro, e, no entanto, o concurso foi realizado, houve investimento nessa área, e o governo estadual não está chamando, né, nem os diretores e nem os supervisores. E nós acompanhamos a situação da rede estadual, das mais de 5.000 escolas. Existem centenas de escolas com os cargos vagos para a direção e também diretorias de ensino sem supervisores ou com supervisores comissionados. Isso é improbidade administrativa, porque houve investimento, houve gasto, né, não só do poder público, mas também dos próprios professores que prestaram esses concursos e estão esperando a chamada até agora. Então, isso é um crime, é uma improbidade administrativa que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo. Então, eu faço aqui uma exigência à Secretaria da Educação, ao governo Dória, e também peço providências ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo, porque se nós realizamos o concurso público, tem cargos vagos, né, houve investimento do Estado e das pessoas também que investiram, pagando para fazer a prova,
Presidente, isso é improbidade administrativa, é um crime, né? O que está acontecendo, nós aprovamos, inclusive, o orçamento para a chamada desses profissionais. E nada disso aconteceu até agora. Então, nós vamos, sim, mobilizar. Eu vou acionar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público contra esse crime, contra essa improbidade administrativa, que é a não chamada, a não convocação dos aprovados para assumir as vagas de diretor de escola da rede estadual de ensino e também de supervisores de ensino. As vagas estão todas aí, né? Tem muitas vagas, nós estamos acompanhando. Me parece que o Estado não quer efetivar diretores, né? Quer comissionar para controlar politicamente e ideologicamente esses profissionais. Mas a entrada está na lei. A entrada no magistério público tem que ser feita através do concurso público de provas e títulos. E o diretor de escola pertence à carreira do magistério. E o supervisor de ensino também, são os especialistas, os gestores, todos eles são da carreira, senhor presidente. Então, fica aqui a nossa exigência, e já anunciando que nós estamos já protocolando tanto no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como no Ministério Público, representações fazendo essa exigência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Ordem do dia. Há sobre a mesa o requerimento de não realização de sessão ordinária no dia 28 de outubro do decorrente ano. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados, se for favorável, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa o requerimento da nobre deputada Érica Malunguinho, com número regimental de assinatura nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação com a finalidade de representar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na conferência do Instituto Marielle e Ângela Davis, a realizar-se entre os dias 22 e 26 de outubro na cidade do Rio de Janeiro. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam com estão aprovado. Há sobre a mesa o requerimento de urgência ao projeto de lei complementar número 46/2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação de cargos no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Há sobre a mesa o requerimento de urgência ao projeto de lei 10.099, de 2017, de autoria da nobre deputada Beth Saão, que institui o desconto do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA aos contribuintes. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Há sobre a mesa o requerimento de urgência ao projeto de lei número 25, de 2018, da autoria do nobre deputado Léo Oliveira, que dispõe sobre a colocação de telas de proteção em espaço aéreo nas unidades prisionais. Em discussão. Não havendo oradores, está encerrada a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa o requerimento de urgência ao projeto de lei número 233, de 2019, de autoria do nobre deputado Paulo Fiorilo, que institui o Conselho de Mediação de Conflitos, CMC, nas escolas da rede estadual de ensino do Estado. Em discussão. Não havendo oradores, está encerrada a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de urgência ao projeto de lei 840/2017, de autoria do nobre deputado Teonílio Barba, que institui o programa de conciliação dos devedores mutuários da CDHU. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa o requerimento de urgência ao projeto de lei 614/2019, do nobre deputado Barros Munhoz, que disciplina o contato por empresas de telefonia móvel ou fixa para a oferta de produtos, serviços
cobranças e campanhas por meio de telemarketing. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Suspender 30 segundos por conveniência da... Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta quarta-feira, 23 de outubro. Foi solicitada a suspensão dos trabalhos por 30 segundos. Acabou-se de aprovar algumas urgências de projetos de lei de autoria dos senhores parlamentares. Projetos, então, que estão prontos para serem colocados em pauta. Entre os projetos que entraram em regime de urgência, ou seja, tem prioridade perante os outros projetos, estão o projeto de lei 1099 de 2017, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que trata sobre desconto de IPVA. Também o projeto de lei 233 de 2019, de autoria do deputado Paulo Fiorillo, do PT, que trata da criação de um conselho de mediação de conflitos em escolas de rede estadual, na rede estadual de São Paulo. Estes projetos passaram, então, a ter regime de urgência e estão prontos para serem colocados para votação aqui no plenário. É aberta a sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Teoniro Barba. Havendo acordo entre os líderes, eu peço a suspensão dos trabalhos por 40 minutos. Antes, porém, convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos dos dispostos do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamentos e Planejamento, a realizar-se hoje, às 17h10, com a finalidade de observar o projeto de lei complementar número 46 de 2018. Nos mesmos termos, convoco Vossas Excelências para uma reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Educação e Cultura, Finanças e Orçamento, a realizar-se 1 minuto após o término da primeira. Nos mesmos termos, convoco 1 minuto após o término da assada, reunião conjunta, reunião da Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento, a realizar-se 1 minuto após o término da sessão, a examinar o projeto de lei 840/2017, nos mesmos termos. Convoco reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, Defesa dos Direitos do Consumidor, Finanças e Orçamento, a realizar-se 1 minuto após, para deliberar sobre o projeto de lei 614/2019. Havendo acordo de liderança, está suspensa a nossa sessão por 40... Pela ordem, deputado. Só para uma comunicação, queria registrar a presença do prefeito Marcelo de Tremembé aqui em nossa Casa de Leis. Muito bem-vindo, prefeito Marcelo. Obrigado, seja bem-vindo, prefeito. Havendo acordo de liderança, está suspenso o nosso trabalho por 40 minutos. Você acompanhou a transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta quarta-feira. Foram aprovados algumas urgências, projetos que passam para o regime de urgência, portanto, vão estar prontos para serem votados. Alguns desses projetos, o presidente já convocou uma reunião de comissões conjuntas, onde os parlamentares se reúnem daqui a pouquinho, em 10 minutos, para que apreciem esses projetos e eles possam, então,
estar prontos para a votação, conforme nós já citamos alguns deles aqui. Nós voltamos, portanto, em 40 minutos aqui do plenário Juscelino Kubitschek e você segue agora com a nossa programação.